Vamos caminhando então, nosso estudo do livro de Isaías. Na semana passada nós podemos perceber um pouquinho como a mão do Senhor pesou sobre o povo, o próprio povo de Deus, pelo seu pecado, pela sua insistência, em não se arrepender, mesmo depois de passar por várias dificuldades. Vimos também que, embora alguns se perderam, mas a Bíblia deixa bem claro que não eram os maus, o ímpio contra o povo de Deus, era o ímpio contra o ímpio, que eram parte do povo no sentido histórico, no sentido de ter o nome, mas não era um verdadeiro Israel. E no final da lição a gente viu a questão daquele povo que foi assim perdoado, que foi resgatado, promessas bonitas de uma vida com o Senhor. E algumas dessas passagens aqui até nos remetem ao tema do Natal, quando nós ouvimos sobre o Salvador, sobre a vida que nós temos em Jesus. Na continuidade então, a lição 4 vai falar sobre o troco, Ou seja, aquelas nações que perseguiram o povo de Deus, agora vão alcançar a derrota. O Senhor virá pelejar contra essas nações. Dessa forma, tirando toda a preocupação do povo de Deus, que os seus inimigos não vão mais atacá-los, e também mostrando o seu juízo, a sua justiça, e que as suas promessas se cumprem. O que Deus falou, isso se cumprirá. E essa é a nossa esperança, irmãos. Nós, como sempre a gente lê essas passagens, a gente vê a história, mas principalmente a gente vê a nossa história aqui, Como nós somos salvos por Deus, como em algumas situações nós nos desviamos, mas somos disciplinados, e outros momentos recordamos e voltamos ao Senhor em arrependimento. Como nós em algumas situações temos medo do nosso inimigo e das perseguições, mas olhamos e vemos as promessas de Deus, diz que Deus não nos abandonará. Não precisamos temer o homem, nem depender do homem. Uma coisa que a gente vê aqui na lição é que alguns, ao invés de confiar no Senhor, tentaram fazer alianças com o ímpio. E o Senhor disse, não é assim que acontece. Vocês podem confiar em mim, não precisam confiar no ímpio, depositar a sua confiança no ímpio. Então, na introdução, já fala a respeito de um tema que nós discutimos um pouco também na semana passada, que é a arrogância humana. Mas aqui a arrogância do mundo. Para ilustrar esse tema, a lição traz uma passagem de Gênesis 11:4. Lá diz: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Eu vou me deter bastante aqui nesta primeira parte, mesmo porque se os irmãos viram a introdução um pouquinho maior, e só temos 3 pontos. Agora, bastante também não é muito tempo, não, bastante. Porque eu achei bem interessante a forma aqui que a lição traz, nesse primeiro tópico, nos lembrando do perigo da idolatria, do perigo do orgulho, e uma explicação, Por que o ser humano é tendente à idolatria, ao orgulho. E nós vimos aqui então essa citação da Torre de Babel. Quando estudamos esse texto, quarta-feira, nosso tema sobre idolatria, nós vimos aqui, conforme foi a citação do pastor Felipe, que é um primeiro exemplo de uma idolatria coletiva.
As pessoas se juntando para, assim, adorarem, servirem a outros deuses, ou achar que o seu nome, achar-se autossuficiência. E eu digo que essa idolatria ela é muito comum, no sentido de que as pessoas se unem e se tornam fortes, e aí elas humilham os outros, aí elas desconsideram os outros e esquecem de Deus. Esquecem que se eles são fortes, se eles se reuniram assim, é porque Deus o permitiu, no sentido de que Deus dá força. A Síria tinha aqueles exércitos poderosos que podiam enfrentar o povo de Israel, porque o Senhor levantou e o Senhor permitiu. Mas no momento em que o Senhor não quer que esse povo tenha força, o Senhor tira a força, vai levar à ruína. Então, a gente percebe aqui muito esse tópico como importância. A explicação aqui da introdução sobre o porquê da idolatria, por que o nosso coração funciona desse jeito, ele diz que desde que o pecado adentrou a nossa existência, essa tem sido a nossa motivação do coração, ou seja, alcançar os céus, o desejo por grandeza. Então isso é um fato. Nós somos grandes. Por quê? Porque Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Nós somos grandes, por quê? Porque nós temos a eternidade no nosso coração, mas nós não somos grandes. Por quê? Porque pecamos, e porque perdemos essa identidade do Senhor, e porque agora, mais do que nunca, nós somos totalmente dependentes do Senhor, porque somos desprezíveis por causa do pecado que entrou no mundo. Mas nós esquecemos muitas vezes disso, e temos esse sentimento de grandeza. Esquecemos que somos pecadores, e às vezes estamos olhando para os outros, julgando os outros, criticando os outros, sem ao menos olhar para si mesmo. Dentro desse mesmo tópico, ele coloca aqui a questão da religiosidade inerente, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, religiosidade nos é algo inescapável. E aí ele coloca, não há como não ser religioso, não obstante, em razão do pecado, tentamos satisfazer esse impulso religioso, nos voltando para deuses substitutos. Ou seja, nesse anseio de grandeza, ao invés de buscar no Senhor, nós buscamos em deuses substitutos, para preencher a nossa vida e o nosso coração. Tentamos ganhar novamente a glória que uma vez tivemos. Fomos criados perfeitos. Já pensou andar com o Senhor no final da tarde, conversar, bater um papo com Ele, assim, pronto, perto. Nós perdemos essa religiosidade, a palavra religião, né? Ligados a Deus. Então, como nós temos a barreira do pecado que às vezes nos impede a chegar a Deus, nós vamos tentar religar aos nossos deuses. É mais fácil se religar a um Deus qualquer. Principalmente porque o inimigo quer isso mesmo, né? Quer oferecer os deuses, aquilo que vai preencher no nosso coração. Então nós rejeitamos a Deus e começamos a refletir a glória do mundo, porque a única glória é a nossa ligação com Deus. Deus nos torna gloriosos. E nós, nessa ânsia de glória, de precisamos ser grandes, precisamos ser gloriosos, e não alcançamos a glória de Deus, vamos buscar a glória do mundo. E ali eu sou reconhecido na minha cidade, ali eu sou reconhecido com os meus talentos, com o meu dinheiro, com aquilo que eu represento. E eu não estou dizendo que nós não podemos participar do mundo, né? Sempre é bom frisar isso, não estou dizendo que nós temos que negar todas as coisas desse mundo, mas a nossa glória não pode vir do mundo. Se eu sou um juiz, se eu sou um homem importante, a glória é de Deus. Eu não posso basear a minha vida naquilo que é a importância que o mundo deu.
Tudo isso, a glória do mundo, sabemos aonde que vai dar, né? É um vazio, é um caminho para a queda, como foi a questão de Babel aqui. Já vindo para nossos textos aqui, nós não vamos ler, né? Nós temos aqui Isaías capítulo 13 ao capítulo 23, 13 de 1 a 23, 18. Mas vindo ao nosso texto de Isaías, que ele fala exatamente a respeito dessa questão, que da futilidade da glória humana, e uma passagem que é coleção de profecias contra as nações. Babilônia, aqui nos nossos tópicos, né, tem Babilônia, Assíria e Filístia. Então, profecia contra a Babilônia, o governo contra a Babilônia, governo contra a Síria, governo contra a Filístia. E aqui na lição acrescenta algumas palavras, né? Babilônia, passando pela Filístia, Moabe, Síria, Egito, Cuxi, Edom, Arábia e Tiro, além da própria Jerusalém, ou Judá, Jerusalém. Senhor, muitas vezes começa pela sua casa, né? Chamando a atenção, punindo, repreendendo, disciplinando. E é bom quando nós somos chamados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor. Mas o Senhor também tem o seu dia preparado para o ímpio, para cuidar, e vem com a sua profecia contra o ímpio. Então nós vamos ver aqui nesses 3 pontos alguns aspectos um pouco diferentes, mas a ideia é sempre essa: como que vem o juízo de Deus sobre as pessoas aqui. Os irmãos queriam comentar nessa introdução aqui, nos ajudar? Fique à vontade. Quando o homem não tem um conhecimento de Deus como deveria ter, e ele cria um Deus porque ele necessita de um Deus, uma religiosidade e aí por diante. Só que para a gente pensar dessa forma é bastante pequeno, né? Porque um Deus que ele mesmo criou, peraí, o que esse Deus pode fazer por ele? Se ele que tem que dar as ordens para o Deus dele, o que ele quer, é bastante complicado. Eu fiquei pensando, falei, o homem é difícil de entender mesmo, né? Porque, veja bem, eu preciso de um Deus, não conheço o Deus verdadeiro, ou não quero conhecer, não quero me submeter aos planos, aos projetos dele, cria um Deus segundo os meus projetos. É feio isso, né? É feio demais pensar dessa forma. E quando se fala de grandeza, é a mesma coisa. O homem começa a subir degrau a degrau, ele acha que é tudo que ele precisa aquilo. E vai pisando por cima dos outros para subir mais um pouco, até que Deus, né, dá um basta nele, ou ele se converte, ou então ele se perde de vez. É um tema bem difícil, né? No sentido de que realmente o ser humano é aquela frase, né? Uma fábrica de ídolos, né? E quantas vezes o nosso coração vai produzir aquilo que é mais ao nosso interesse mesmo, né? Não estamos preocupados com vontade de Deus ou alguma coisa assim. Sem falar, né, pastor, do ídolo paralelo que a gente tem, um Deus paralelo. Nós confiamos no Deus verdadeiro, mas nós temos um ídolozinho aqui, outro ali, outro lá, e a gente precisa estar atento a isso, para que as coisas não vão piorando cada dia, né? A vida já é tão complicada, precisamos, como foi dito na devocional, orar em todo o tempo, para que Deus esteja nos auxiliando, nos iluminando, porque senão esses ídolozinhos começam tomar parte, e Jesus já falou, não dá para servir 2 senhores, é impossível isso. Ponto 1 aqui,
governando sobre a Babilônia. Isaías 13, os irmãos podem ir acompanhando aí nas suas Bíblias um pouco, se quiserem ressaltar algum versículo, né? A gente tem dificuldade realmente do tempo, de tantos capítulos daqui para estudar, não temos condição, mas se algum dos irmãos estudou em casa e quer ressaltar algum versículo, pode falar. Então, Isaías 13 nos apresenta a profecia contra a Babilônia. É uma superpotência que se levantaria pelo menos 100 anos depois do ministério de Isaías. A Babilônia é descrita como as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer sua luz. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor. A Babilônia, que foi tão usada contra o povo de Deus, aqui a profecia do momento em que é como uma estrela que vai cair. A Bíblia usa muito essas linguagens poéticas, né, muito bonitas, mas ela está falando não de estrela em si, mas ela está falando desses reis, desses reinos que se levantam. Alguém que se acha a luz, né? Eu estou lá no céu brilhando. Na verdade, você não é nada e você está sujeito aqui a cair. Estrelas, como aqui mencionadas, simbolizam os reis. Isso fica evidente em Isaías 14, 12. Aqui nós vemos também que é uma informação adicionada da derrota da Babilônia. O retorno dos judeus do exílio. O Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. Se há o retorno, né, de Israel, se há um retorno aqui do povo de Deus, é porque o inimigo foi derrotado. Esse inimigo que escravizava o povo de Deus agora diz que eles estão livres. Então estão livres porque o inimigo foi derrotado. E esse inimigo é a Babilônia, chamada de opressor. Por que que o Senhor Deus destruiu? Principalmente por causa do seu amor ao seu povo. O seu amor, o seu cuidado do seu povo. E assim em Babilônia encontra a morte. Os demais reis já mortos saudarão o rei da Babilônia, dizendo: tu também, como nós, estás fraco e és semelhante a nós. E aqui a gente percebe, né, irmãos? Todo poder que se levanta, ele chega numa situação, muitas vezes, de arrogância, achar que tudo pode. Você vê determinadas pessoas, né, que tomam certas atitudes porque acham que estão acima de qualquer coisa. Não precisam respeitar ninguém, não precisam se submeter a lei alguma, porque acreditam que, né? Aquela história, você sabe com quem você está falando? Pessoas que acham que pela sua posição eles podem infligir qualquer lei, qualquer coisa, se acham muito grandes. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque não que a gente tem que se achar pequenininho, viver amedrontado, mas que Deus nunca deixe a gente esquecer, né, de quem nós somos e que nós temos que conviver com humildade. Isso é interessante quando você conversa com pessoas, vamos dizer assim, que têm um cargo, que têm uma posição superior, você logo nota, conversando com a humildade. Eu até citei, acho que foi domingo passado, né, do pastor da igreja do Alphaville lá, o presbiteriano, né? Converse, se você encontrar coisa, você pode conversar com ele, ele vai parar, ele vai te dar atenção, vai conversar assim, falando da vida simples dele. E tem outros que você parece que você está incomodando a pessoa, né? Ela não tem nem tempo para olhar para você assim, né? Está sempre ocupada, não pode, e se mostra superior. Pessoas que você percebe que ela sai da sua rodinha aqui
e ela só está na rodinha dos que são assim grandes também, né? Só conversa com os grandões, só está naquelas reuniões maiores, né? Então, Deus nos abençoe e nos proteja para que a gente nunca tenha essa situação, né, de olhar diferente para alguém, né, e de tratar os outros de forma diferente. Se achar a estrela que brilha no céu, né, porque essa estrela pode cair, né? Essa estrela, ela só está estrela porque o Senhor assim permitiu. Aqui nós temos a passagem, versos 12 e 13, nós estamos, me ajudem aí, nós estamos ainda no capítulo 13 ou 14? 14, né? Obrigado. Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A soberba do rei estava em que ele desejava subir ao céu acima das estrelas de Deus e exaltar o seu próprio nome. Mas aqui abaixo vai falar um pouquinho, né, sobre esse tema, esse texto que a gente sempre cita, falando que é uma representação ou é a queda de Satanás em si. Então ele explica, o texto está falando da queda do rei da Babilônia. É claro que a figura ela é muito forte no sentido de que representa o Satanás, que desobedeceu a Deus, que quis ser igual a Deus, e é esse anjo que caiu, é uma estrela que cai. Então foi isso que o comentarista disse aqui. Eu vou até ler para os irmãos. Essa passagem algumas vezes, né, algumas pessoas interpretam essa passagem como se ela retratasse a queda de Satanás. Contudo, não é isso, não é disso que trata o texto. Ele relata a queda de um rei humano que, sem sombra de dúvidas, esposava um modo diabólico de pensar. A gente teve um exemplo parecido em Isaías também, né? Quando a gente fala, eis que um filho se nasceu, maravilhoso. Ele está falando sobre um filho de Isaías, mas automaticamente é uma profecia também de Jesus, né? Uma comparação que a gente pode ter aqui. Também fala sobre o livro de Daniel, a lição, né? Saindo de Isaías um pouco, mostrando um exemplo em outra passagem, sobre Nabucodonosor, um homem que foi severamente humilhado, punido por Deus, chegou a viver como uma besta selvagem por 7 anos, Daniel 4, de 1 a 33. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não milaste o coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu. E a gente vê várias passagens, né, que Deus odeia o orgulho, a soberba. O orgulho e a soberba, falar que precedem a queda. A queda, ela é precedida principalmente pelo orgulho, por aquele sentimento que eu já dominei, eu já sei, eu sou o melhor. O Senhor Deus pelejará contra todos os orgulhosos e os destruirá, quer ocupem um trono ou não, mas desejem alcançar os céus por seus próprios esforços. Quem quer comentar esse primeiro tópico? Governo sobre Babilônia. O Senhor disse das pessoas que ganham poder, e aí eles se tornam uma lei. Se eles não observam mais as leis, se eles torcem as leis, eles se tornam as leis. E a arrogância chega ao seu cúmulo. E eu fiquei pensando que é interessante isso, porque quando o homem peca, quando o homem desvia de Deus, afasta-se de Deus, Deus permanece ali firme no seu propósito. Deus não muda. Deus deixa que o homem se afunde no seu pecado, na sua arrogância, na sua idolatria e assim por diante. Mas mesmo assim, veja como Deus é maravilhoso. Ele ainda o busca. Quando esse homem
dá aquele tempo de bom senso, Deus o busca de volta. Deus cumpre daí sim o seu propósito de vingança sobre os seus inimigos, não sobre o seu povo. É bastante pertinente essa ideia. Deus, mesmo que o homem seja arrogante, mesmo que o homem dê as costas, mas Deus permanece firme ali com o seu propósito de buscá-lo de volta, de resgatá-lo, desde que se lembre disso, se lembre que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e que é possível isso. Você trouxe a minha lembrança, esse tópico é interessante, né? Embora a gente está falando aqui da ira de Deus, tal, mas é o desenhar da providência de Deus a partir de todos os acontecimentos. Quando Deus coloca um inimigo contra você, quando Deus abate aquele inimigo, quando a gente está numa situação, né? Todas as coisas estão diante desse propósito de Deus. E eu penso assim, a arrogância é o desconhecimento da glória de Deus. A soberba é não dar glória a Deus. Porque qualquer pessoa, Deus precisa de pessoas, precisa no sentido de que Ele utiliza essas pessoas, né? Até usar essa palavra Deus precisa, né? Até parece que Deus precisa, mas no sentido de que Deus utiliza as pessoas em determinadas situações e também em situações grandes. Por que não? Porque não pessoas de destaque, pessoas que estão com maior condição, né, para liderar uma cidade ou um país. Porque senão só o ímpio está lá na liderança, e eu não estou falando de política especificamente, estou falando de pessoas que fazem atividades e coisas grandes. Só que o que acontece é o perigo dessas pessoas começarem a achar que elas são grandiosas. Isso é muito alimentado pela idolatria do próprio povo, em exaltar seres humanos. Eu fico muito incomodado quando às vezes morre alguém, eu nem sabia que a pessoa era tanta coisa assim, né? Morreu um gigante, tombou um herói, começa aquelas coisas assim, né? O gigante da IPB, não sei o quê. Gente, morreu uma pessoa, um cristão, né? Se Deus usou em situações grandes, mas a glória é de quem? É de Deus. Na Bíblia tem vários personagens que nem a gente sabe o nome. O importante é o que aconteceu ali, o que aquela pessoa fez. Então não é ressaltar o nome dessas pessoas. E eu sei que a gente precisa, não sei se o termo elogiar, a gente precisa reconhecer o trabalho das pessoas, né? Falar, parabéns, Deus te abençoe. Precisamos sim, isso é bom, todo mundo gosta, né? Nós queremos, nós precisamos disso, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Para que isso tome uma dimensão errada. Você leva o microfone, precisa não? Não, fala. Uhum. Isso, como igreja temos que orar por esses irmãos que estão grandes. Uhum. Aham. Sim. E o que eu falei é muito sério, no sentido de que as próprias pessoas idolatram. Esse pastor lá do Alphaville, estou citando bastante ele, depois se quiserem, tem um vídeo lá no site lá da IPB. Ele falou que um dia foi uma comemoração especial, né? E chegou alguém na porta da igreja e falou com ele,
Mas o senhor olha para essa igreja desse tamanho, tal, não sei o quê. Eu não lembro os termos que a pessoa usou, né? Falando como era tudo muito grande, né? Como que... Aí quase que ele falou arreda Satanás, né? Porque é claro que ele é humano, né? Ele pensar, né? Nossa, olha, eu sou o pastor aqui do Grupo Sola, do Luciano, do Zé de Camargo, eu sou não sei o quê. Não é nada, Deus colocou ali no momento, numa oportunidade, e quem é Luciano, e quem é Grupo Sola, nós somos todos servos de Deus, não tem um melhor do que o outro, um pior do que o outro, né? Nós somos usados por Deus naquilo que Deus tem chamado, não há uma colocação. Muito importante o que você falou, né? E eu quero acrescentar não só pastores, mas como igrejas que Deus levanta. Nós sabemos que Deus usa de forma especial algumas igrejas. Eu não vou citar nomes, mas temos igrejas presbiterianas muito grandes, temos denominações que não são das nossas igrejas, e a gente também não pode demonizar, né? Essas igrejas são tudo querer aparecer lá, né? Não, Deus utilizou essas igrejas, através delas muitas pessoas estão sendo evangelizadas. Só que é um perigo muito grande, orar por aqueles não comecem a achar, né? Olha, a minha church aqui é melhor que a tua, né? Nathalie, pode... Leva o microfone que as pessoas que estão na internet depois também fica gravado para a gente ouvir. Por isso, pastor, que Isaías 13 relata como Babilônia representa o ápice da hostilidade humana. E daí nós temos que, lá o Salmo fala, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal, porque o ser humano em si, se alguém, nossa, te exalta, qual que é? Nossa, já se estufa, né? Então, esse sondar o meu coração, é diário, porque muitas vezes nós achamos que nós não precisamos de ninguém, e até muitas vezes não precisamos de Deus. E é tão assim complexo esse assunto que a gente ficaria falando aqui várias vezes, né? Hoje a gente tem essa oportunidade da internet, dos vídeos, das coisas. Aí uma pessoa começa, não, eu tenho um dom, eu vou gravar um vídeo para compartilhar, né? Para que a pessoa aprenda esse ministério e tal. Ótimo, ele só quer compartilhar. E aí as pessoas começam a curtir, aí começam a falar, nossa, que lindo o seu curso. Aí daqui a pouco ele já está pondo lá uns abajur lá bonito, caro, né, para ele, já está vestindo meio diferente, né, e já está começando a mostrar um pouquinho lá, né? Se amostrar, vamos dizer assim. Passa uns dias, né, o cara, não, eu acho que eu preciso cobrar um curso, né, porque estou dando de graça esse curso, e eu não estou dizendo que é errado cobrar curso, mas eu estou falando que às vezes as coisas vão caminhando de um jeito, quando você vê, né, o pastor está dando mentoria lá, né, de R$3.000 por mês lá, para você aprender a ser pastor com outro pastor. Pois é, paga pouco, tem que ganhar mais, Então é muito sério isso, porque a gente tem dificuldade, eu quero compartilhar, eu posso compartilhar, é uma bênção isso, né? Devemos compartilhar o que nós sabemos, mas que orem por aqueles que estão compartilhando, para que eles não esqueçam que eles estão ali como objeto de servir a Deus, para compartilhar a mensagem e não tornar aquilo uma profissão, né? Como a gente vê nas igrejas, cachês altíssimos de grupos, de bandas, de pastores, pregadores, assim, né? E a gente entende de certa forma que como a procura é tão grande, então quem paga mais me leva, né? Nesse sentido, a minha agenda está aberta, né? E se ele coloca uma agenda aberta por tantos milhões, R$1.000, ele vai ter essa agenda preenchida em pouco tempo. Então um alimenta o outro, né? É um caso assim, e que a gente tem. Ninguém trabalha de graça, tem que trabalhar. Se uma banda trabalha, ela tem um custo altíssimo no sentido de um instrumento que custa caro, tudo custa caro. Mas a gente precisa ver que as coisas vão se misturando, né? Daqui a pouco está dando show, e como o Neto falou, se a banda veio, a igreja enche, né? O dia que não tem a banda, a igreja, os irmãos não saem de casa, não. Ou vão procurar na igreja que a banda está tocando, né? Vamos cantar na igreja, vamos lá na igreja do outro. Governo sobre a Babilônia e agora governo sobre a Síria. Vamos ver aqui algumas coisas diferentes também nesse tópico. O Senhor já havia se referido à Síria como
aquela que seria destruída, ou seja, estava nos planos divinos. E esse tópico é ressaltado como esse tópico ressalta essa questão de que Deus é aquele que cumpre as suas palavras. Se Deus falou, Ele não vai mudar de ideia. Deus, aqui diz Oswald, disse: Deus jura por si mesmo, invocando sobre si mesmo a punição, se o juramento não for mantido. Deus cumpre as suas promessas, as suas decisões, e o plano de Deus já tinha sido anunciado e estava se cumprindo. Então aqui diz: além disso, uma vez que a destruição da Babilônia é apresentada em termos escatológicos, por ainda estar reservada para o futuro, a menção da destruição da Assíria é algo que está sendo realizada, serve para confirmar a veracidade da profecia contra a Babilônia também. Deus fala: vou destruir Babilônia, vou destruir a Síria. Então, quando Ele começa a executar, é prova, né? Sabe quando você fala: vou construir um prédio aqui, um ali. Como construiu o primeiro, parece que é sério o negócio. Se construiu o primeiro, daqui a pouco vem o segundo mesmo. Mas é claro, irmãos, Deus não precisa de jurar, né? Nós juramos e às vezes descumprimos o nosso juramento. Nós assumimos compromissos e esquecemos. Deus, Ele é fiel na sua palavra. Ele nem precisava, digamos assim, fazer algum tipo de juramento, né? Mas Ele ainda consagra-nos com essa palavra, prometendo para nós, né? E aí a gente lembra das grandes promessas de Deus, principalmente as promessas de salvação e de vida eterna. E é um Deus também que cumpre a sua palavra e virá sobre o ímpio. A passagem que nós lemos hoje cedo falava sobre isso, né? Que nós devemos vigiar, que nós devemos orar para que não sejamos pegos de surpresa, porque o Senhor virá. É uma palavra e Deus cumprirá essa palavra. E Ele está vindo aqui sobre a Babilônia, sobre a Síria, sobre a Filístia, que são representantes do povo do ímpio, daqueles que não têm o Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, este o Senhor. Ele é o Senhor das nações e todos devem prestar conta a Ele. Essa profecia deveria comunicar ânimo ao povo da aliança em meio ao sofrimento. Já falei um pouquinho, né, sobre isso na introdução, antes da introdução. Que aqui não é apenas a questão da mão pesando sobre aquele ímpio, mas também a mão do ímpio que é tirada de cima do justo, é o inimigo sendo colocado para trás, para distante. Quantos inimigos nós temos? E vemos que é o Senhor que tira esses inimigos, abrindo as portas, dando-nos condições de fazer tantas e tantas coisas. O opressor será julgado. Nós sabemos que nesse mundo muitas coisas não vão se resolver. Há muita impiedade, há muita opressão, muitas dificuldades que nós passamos por elas. Mas sabemos que já nessa vida, mas principalmente na vida eterna, nós teremos aqui o livramento do Senhor. Essa é a garantia do crente, a veracidade de um Deus que se dedica sem reservas a seu povo. Se dedica ao seu povo. Querem comentar esse segundo tópico? Paralelo, pastor, a essa lição, eu estava lendo, acho que ontem ou anteontem, Romanos capítulo 11. Quem tiver um tempinho, dá uma lida depois. Ele começa aqui no tópico futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus rejeitado o seu povo? E aí o Paulo vai discorrendo a situação que o povo vivia, porque distanciou-se de Deus. E depois lá no verso 11 ele fala: rejeição de Israel não é final, ou seja,
Deus, não é Deus que rejeitou o povo, é o povo que rejeitou a Deus. Então, a dificuldade que todos já falaram aqui é essa, que quando as coisas começam a corda encurtar para o nosso lado, é porque nós esquecemos Deus, porque nós deixamos de colocar a nossa vida de uma maneira correta nas mãos de Deus. Deus está em todo lugar, né? Deus está aqui em todo lugar, mas nós podemos distanciar-se do homem. O Senhor disse de início que o homem tinha uma oportunidade que eu queria ter, conversar com Deus toda tarde, como que foi seu dia, papai, isso e aquilo, como nós conversamos com o nosso amigo, e o homem perdeu isso. Depois em Jesus, o homem Jesus veio para quebrar essa barreira, mas só reforçando, não é Deus que se desviou do homem, o homem que fugiu de Deus, se escondeu de Deus, e procura se esconder ainda atrás de quê? De muitas coisas, até de uma religiosidade, que não vai levar a lugar nenhum, vai cada vez distanciar mais. Então é um alerta para a gente essa lição. Então os irmãos que tiverem uma oportunidade, um tempinho, dá uma lida lá no Romanos capítulo 11, que é um paralelo bastante bacana com a lição que nós estamos estudando hoje. Sobre a questão de ler, né? Só reforçando o que a gente falou em outras oportunidades, criar o hábito de estudar a lição desde o início da semana. Os irmãos viram tanto de capítulos que tínhamos, né, para ler, e os versículos chaves aqui, ó, se você olhar, eles são todos temas importantes. Salmo 72, Rei de Justiça, vamos ler lá. Herdeiro das nações, Salmo 2. Descendentes de Davi, 2 Samuel. Futuro glorioso, Isaías 11. O rei que destrói os inimigos, Apocalipse 19. Jesus cuida dos oprimidos, Lucas 7. O ungido com o Espírito Santo, Lucas 4. Além das passagens que estão no dentro da lição, né, como essa de Romanos, né, que está aqui dentro da lição. E são passagens que não temos tempo de ler durante a nossa aula, mas é para se estudar em casa. Quanto ao que ele estava falando também, é importante ressaltar essa questão. A gente vê, Deus está punindo, Deus está matando, né? Não, peraí, quem arrumou a confusão foi o homem. Então foi o pecado, foi o afastamento de Deus, que trouxe algo que foi anunciado por Deus. Se comerdes desse fruto, vocês vão morrer. Foi avisado, que havia a necessidade de manter-se em comunhão com o Senhor. Então, pela desobediência, todos nós sofremos, mas graças a Deus que nós somos salvos e perdoados. Mas o ímpio, ele terá o seu castigo, como nós conhecemos na palavra. Ponto 3. Governo sobre a Filístia. Isaías 14 termina com um oráculo pronunciado contra a Filístia, antiga nação inimiga do povo de Israel. Sentença foi pronunciada no ano em que morreu o rei Acás. A menção à morte do rei mostra a importância deste evento para Isaías. O verso 32 sugere que uma delegação filisteia foi enviada com a desculpa de uma missão de condolência. A Filístia era uma nação também dominada pela Assíria neste período. Então essa aqui é aquela passagem, né, que fala a respeito da uma aliança. Eles queriam fazer uma aliança com o povo de Deus. Assim, esses mensageiros desejavam se aproximar do sucessor sucessor de Acás, Ezequias, objetivando uma aliança contra a Síria para recuperar a soberania nacional. Não obstante, para o Senhor tratava-se de algo inadmissível. A gente vê sempre essas passagens, né? Vamos fazer aliança com o ímpio? Não, gente. Na lição passada nós vimos isso. Parece mais fácil fazer aliança com o inimigo, porque ele que está no poder. Quem está no poder? Deus. Mas para nós, parece que aquele poderoso que tem o dinheiro,
ou alguém que pode nos favorecer, está no poder. Então, vou dar uma encurtada aqui, ao invés de ir lá em cima no Senhor para voltar, né? Eu já venho aqui, faço uma aliança com esse ímpio aqui, eu conquisto uma promoção, eu conquisto uma posição melhor. Não, Deus não se alegra com isso. Não temos que fazer aliança com o ímpio. E a gente pode dizer também aqui, de uma forma, como direi, paralela, né? Em relação ao próprio pecado. É mais fácil fazer uma aliança com o pecado para obter prazer do que ter prazer no Senhor, né? Dá muito trabalho até buscar o Senhor, né? Tem aqui do lado, aqui, ó, uma vendinha que vende alegria e prazer. Aqui que eu vou buscar prazer no Senhor. Então nós, infelizmente, nós nos afastamos de uma forma perigosa, né? Quando nós fazemos isso. E aqui o Senhor Deus vem contra a Filístia porque ela estava tentando seduzir em uma aliança o povo de Deus. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia toda, treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Então a Filístia, ela é assim condenada, não consegue se livrar da Síria. O exército da Síria vem sobre os filisteus, e aí há a derrota. Há uma parte aqui grande, né, irmãos, de história que a gente conhece superficialmente. Interessante a gente se aprofundar mais, né, em livros e comentários, e até quem sabe numa oportunidade de estudo bíblico, estudar o livro de Isaías de uma forma mais detalhada, mais demorada. Mas acontece isso, né? Quantas vezes o Senhor, para destruir um inimigo, põe um outro inimigo para ir contra ele, como fez também contra o povo de Deus, com Babilônia ou outro vindo sobre o povo de Deus, para que eles sofressem e fossem assim também, buscassem o arrependimento. A Síria não representará ameaça para Ezequias e Judá. Não havia segurança para Judá em uma aliança com a nação filisteia. A segurança estava apenas naquele que fundou a Sião. Salmo 87, 1. Sião foi fundada pelo Senhor sobre os montes. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações de Jacó. Esse tópico então deixa bem claro que nós não devemos confiar em alianças e conchavos humanos, mas nós devemos nos refugiar no Senhor, fazer aliança com o Senhor. O povo de Sião não precisa buscar a ajuda da Filístia, nem tremer o que a Filístia teme, eles têm o Senhor. Quantas situações a gente vive e fala, como eu vou resolver o meu problema? E se nós estamos nessa situação de não saber como resolver, é exatamente o maior momento que nós temos de experimentar a nossa fé e de clamar a Deus. É claro que nós temos que fazer as questões humanas, mas as questões humanas aqui não significa buscar o ímpio, buscar conchavos ou trapacear para alcançar a resposta ou a solução para o nosso problema. Mas é confiar em Deus. O que Deus faz? Ele te dá uma ideia, Ele te coloca uma pessoa na tua frente, Ele abre uma porta, um caminho, e vai tudo ser resolvido. Não tem problema que não vai ter solução, né? De alguma forma ele será resolvido. Mas quando nós oramos, o Senhor vai abrindo o nosso caminho. O Senhor coloca pessoas para nos ajudar, e tudo será resolvido. Não precisamos nos corromper, né, digamos assim. Vamos para a conclusão aqui. A lição para todos nós é bastante clara. O Senhor Deus Trino é o verdadeiro soberano sobre todas as nações do mundo. Então nessa lição a gente vê muito essa questão, né, do poder de Deus, os propósitos de Deus todos se cumprindo no momento certo, da forma correta.
E aqui a lição vai trazer uma ideia que ela já foi falada lá para cima, mas eu também não citei, sobre a insegurança que nós vivemos muitas vezes, política, econômica, espiritual, insegurança em relação à própria família, em tantas situações, que diz, eventos mundiais têm causado profundo desassossego, né, em muitas pessoas, levando-as a temerem mais o homem do que o Senhor. Mas nós não devemos temer nada disso. Às vezes a gente deve até desligar as notícias, né? Ficar ouvindo muita notícia. Primeiro que a gente aprendeu que a notícia, a maior parte dela é tudo mentira, não tem muita realidade. Mas confiar no Senhor e saber que o Senhor Deus está acima de todas essas situações aí, dos problemas, sejam eles quais forem, né? Não sabemos, não precisamos temer as coisas que ainda não aconteceram, né? Devemos pedir para o nosso dia a dia, sim, Deus vai cuidando de nós. Não podemos duvidar de que estamos nas mãos de Deus, que se envolve pessoal e diretamente com o mundo, com as nossas vidas, questões e problemas. O Senhor tem um propósito para este mundo, e tudo que sucede no mundo e na nossa vida se encaixa no intrincado e sábio plano de Deus. Exultemos, pois, determinado o dia quando todos os governantes do mundo se chegarão junto ao trono de Jesus Cristo, trazendo sua glória e honra para a Nova Jerusalém. Aqui é uma ideia interessante, né? Não vamos desesperar, vamos exultar já, porque a gente sabe o final da história. Não vamos preocupar com a batalha aqui, com a luta, mas vamos já nos alegrar, porque a gente sabe que a gente vai vencer, que a vitória, ela é certa. Descansemos assim no Senhor. E a aplicação? Como anda a sua visão quanto ao que acontece em todo mundo? Além disso, você tem vivido para a glória de quem? Deixamos assim, né? Fazer igual a Abed. Parar aqui, né, Abed? Pôr o microfone aqui. Não falar mais nada. É um bom final. Como anda a sua visão quanto ao que acontece em todo mundo? Além disso, você tem vivido para a glória de quem? Podem falar, se quiserem falar. Amém? Então nós vamos estudar a próxima lição. Que Deus assim nos abençoe e vamos continuar. Eu quero insistir, né? Vamos criar hábito, gente. Se a gente não criar hábito, se a gente não for colocar, eu vou estudar tal hora, de tal hora, 15 minutinhos, 20 minutos lá no dia. A gente chega no sábado, vai dar uma olhada rápida na revista, né? Confiar no que o professor vai dar aula boa, né? Senão, se Deus assim nos abençoe, vamos escolher um hino para nós cantarmos.